Jean Paulo, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. A gente vê que o número está aumentando, a demanda está aumentando por causa do envelhecimento da população, né? Perfeitamente, Portanova. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. Enfim, dados da Organização Mundial de Saúde mostram que realmente o envelhecimento da população hoje vai facilitar o aparecimento da catarata, né? Se nós voltarmos a 2009, aproximadamente em torno de 11,5 milhões de brasileiros tinham acima de 60 anos de idade, que é a fase de maior prevalência da doença, da catarata. Hoje esse número ultrapassa os 30 milhões. Então, de veras, o crescimento da população idosa e portadora de catarata aumentou bastante. Aumentou muito e, na verdade, a rede não tem essa velocidade toda, né, para acompanhar o diagnóstico também melhorou. Agora, como é que é feita a cirurgia em si? O preparo dessa cirurgia é um preparo de uma cirurgia convencional, que leva bastante tempo, ou ela é uma cirurgia mais rápida e aí pode-se dar uma resposta também mais eficiente? A modernização da cirurgia de catarata é algo indescritível, quer dizer, melhorou bastante. Há o preparo de jejum, quer dizer, como se faz para uma cirurgia onde vai ter a sedação, quer dizer, o paciente vai dormir durante a cirurgia. O procedimento em si é rápido, em torno de 10 minutos se faz a cirurgia de catarata. Hoje o paciente que opera a catarata não tem que sair com o olho tapado, porque não tem pontos, não tem sangue, a recuperação e a volta às atividades normais é rápida. Agora, o número de pessoas que precisam da cirurgia de catarata aumentou bastante. Claro, e vai continuar aumentando, já que é uma tendência na nossa população. Vamos ver aqui perguntas que estão chegando para a gente. Sempre a área de saúde muito concorrida aqui no Bom Dia. Jeane, tenho 51 anos e quando acordo meus olhos parecem estar cheios de areia. Coça muito, é um sintoma de catarata? Bom, é importante chamar a atenção da população que nos assiste que a catarata não é aquela pelezinha ou a carne que cresce por cima do olho. Até hoje, muitos acreditam, aquilo é o pterígio, uma outra condição. Certo. A catarata é quando uma lente dentro do olho, chamada de cristalino, e olha o nome da lente, Portanova, cristalino, transparente, ela vai progressivamente, a partir dos 50 anos de idade, perdendo a sua transparência. Então, o que essa telespectadora está experimentando são condições que agridem a superfície ocular. Ardência, vermelhidão, coceira. Já na catarata, o paciente vai perdendo aquela nitidez da visão, as cores não vão ficando tão vivas, né? E, de fato, atividades simples do dia a dia começam a ficar um pouco mais difíceis. Certo, e não necessariamente ele vai ter coceira, no caso de catarata, né? Não, aí não estaria associado. Não está associado. O Murilo L. pergunta o seguinte, verdade que outros problemas como miopia acabam sendo corrigidos com a cirurgia de catarata? A moderna cirurgia de catarata, e veja bem, hoje toda cirurgia de catarata nós fazemos o implante de uma lente intraocular nesse procedimento. Então, dependendo da opção pela lente intraocular, nós já podemos corrigir tanto a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e até a popular vista cansada. Quer dizer, já há a possibilidade de livrar o paciente dos óculos na cirurgia de catarata. É uma cirurgia cara hoje para quem não consegue fazer na rede pública? A cirurgia de catarata é um procedimento chamado fasectomia e esse implante da lente intraocular é um procedimento associado. Há um gasto que, para a média da população, fica difícil de ser atendido, até para aqueles que não têm uma operadora de saúde. Certo. Por isso que o SUS hoje responde por praticamente 75% das cirurgias de catarata realizadas. O mais caro dessa cirurgia é a lente que vai ser colocada? A lente intraocular com função específica de corrigir a catarata, ou seja, tirar uma lente que estava opacificada e colocarmos uma lente transparente, ela não tem um custo tão alto. Agora, como o próprio telespectador falou, a correção dos graus na cirurgia de catarata, isso pode sim encarecer um pouquinho o procedimento. Perfeito. Bernardo Soares, o aparecimento da catarata tem idade em crianças e jovens, tem causa específica? Bom, a catarata mais comum é a catarata senil e que vem com a idade a partir dos 50 anos de idade. Perfeito. Eu, quando converso com os nossos pacientes, eu falo, a catarata é como o cabelo branco, ela vem para todos, só não vai ter quem, infelizmente, não chegar a ter, né? E vai gradativamente aumentando. A catarata congênita, aquela que a criança já nasce com a catarata, aí sim nós temos que ter uma agressão como algum quadro virótico, infeccioso durante a gestação, que facilite essa opacificação já ao nascimento. Perfeito. Também tratável, não? Tratável. É importante salientar que a catarata, apesar de causar a cegueira, ela é totalmente
contornável. Reversível. O Arthur aqui tem 37 anos, foi diagnosticado com catarata subcapsular. Atualmente, qual o tipo de lente mais moderna e sua eficácia, sua efetiva eficácia? Olha, o Arthur já traz um caso diferente da catarata subcapsular. A subcapsular não está relacionada à idade, normalmente ao uso de medicações, em específico os corticoides, utilizado muito nos alérgicos, né? Então, o paciente jovem como esse, a fasectomia, ou seja, a extração do cristalino, a aspiração do cristalino vai estar associado ao implante de uma lente e seria interessante a ele o implante de lente que o corrigisse tanto para longe quanto para perto, porque ele está numa fase de muita produtividade de trabalho, vida social ativa. Claro. Né? Então, a escolha da lente vai ser algo chave para ele mesmo. Fundamental para garantir aí até a qualidade de vida mais para frente, né? Sem sombra de dúvida. A Clécio, olha só, a dúvida é o seguinte, ele está vendo um risco preto e pergunta se pode ser um começo de catarata. Lembro que o senhor acabou de falar aqui que a pessoa começa a perder um pouco da nitidez, um pouco das cores, ou até do brilho, que ele começa a enxergar com menos intensidade. Então não é um avanço drástico, ou tem caso que avança muito rápido? Os casos de avanço muito rápido, a gente tem que ter uma causa não natural muito associada. Um trauma, como a gente viu agora, o uso de uma medicação, ou então algum tratamento para o corpo mais agressivo. Esse risco preto está muito associado a alterações do vítreo. O vítreo é uma estrutura de maior volume que nós temos no olho, está localizada atrás do cristalino, é um gel que preenche o olho. Eu sempre digo para o paciente que o nosso olho é como uma jabuticaba, ele tem um recheio. Então, esse recheio transparente, essa gelatina que preenche o olho, quando começa a se soltar do fundo do olho, pode causar esse risco preto ou os pontinhos pretos, que são as famosas moscas volantes. Também associada na mesma fase com o aparecimento da catarata, apesar de não ser a catarata. E acaba sendo incômodo, né? E o tratamento é completamente diferente, não tem nada a ver com a troca do cristalino. Justamente. O vítreo está atrás do cristalino, já o cristalino é o que se opacifica no processo da cataratogênese, ou seja, a formação da catarata. Perfeito. A Eliane pergunta o seguinte, gostaria de saber se é importante o exame do risco cirúrgico devido à diabetes, que nunca está equilibrada, ela precisa fazer a cirurgia, não consegue equilibrar a diabetes e precisa fazer o exame do risco cirúrgico ou não para esse tipo de procedimento? Olha, Portanova e Eliane que escreve, essa é uma condição muito frequentemente encontrada em associação, o diabetes e a catarata. Então, os pacientes portadores do diabetes, ou seja, com a glicose mais alta, acabam desenvolvendo a catarata numa velocidade maior, né? Às vezes até um pouquinho mais severa e, realmente, o risco cirúrgico, o paciente tem que estar numa condição plena para ser submetido à cirurgia, que é um procedimento eletivo, fique claro isso. A catarata não é uma cirurgia de urgência. Há necessidade, sim, do controle do diabetes para que a cirurgia seja feita com a maior segurança possível. E até para que outros aspectos da saúde também melhorem. Então é melhor estar em condições para depois fazer a cirurgia, né? Justamente. Ranieri Victor, quem tem catarata pode passar horas continuadas na frente do computador e celular? Quais os sintomas que provocam esse tipo de uso dessa luz direta no rosto? Veja bem, o Ranieri, né? O uso dos tablets, dos smartphones, isso é uma realidade hoje que já começa até na primeira infância. Então, não dá para a gente contornar. E, de fato, a fadiga visual nesses casos ela é muito grande. O paciente com catarata, principalmente nas fases mais iniciais, ele pode levar uma vida completamente normal. Nós, como médicos, não devemos alardear a população e o paciente portador de catarata. Ele vai acabar fazendo o tratamento no momento oportuno. Então, a visita ao oftalmologista com uma certa frequência, ela é extremamente importante justamente para que se receba a orientação das condições de visão desse paciente e quais atividades ele pode desempenhar com segurança e quais aquelas que ele deve tomar um cuidado maior. Em relação ao uso do computador, enquanto ele conseguir utilizar, ele pode utilizar com uma pessoa que não possui catarata, sem problema algum. Claro, importante também é ter um acompanhamento da evolução do quadro, né? E por isso a importância da consulta regular. O Tião Rodrigues manda a seguinte pergunta: alguma doença impede a cirurgia de catarata? A gente estava falando agora da alta glicose, né? Justamente. Olha, o ideal para a cirurgia de catarata é que o paciente se encontre com equilíbrio sistêmico, ou seja, do corpo como um todo, muito bem. Então, basicamente, esse risco cirúrgico são condições onde o anestesiologista, ele quer saber como anda a saúde sistêmica do paciente. Agora, já em relação ao olho, nós temos que levar em consideração outras patologias que podem estar associadas à catarata, como a retinopatia diabética, o glaucoma, que é algo importantíssimo de ser alertado para a população, que podem sim diminuir o bom resultado e o bom prognóstico na cirurgia de catarata.
Mas, por exemplo, o glaucoma impede a cirurgia de catarata, não? Não, de forma alguma. Sim. Nos casos avançados, torna-se um desafio associar a correção da catarata com aqueles glaucomas em estágios mais avançados. Pois é. Mas nos estágios iniciais, muitas das vezes, a própria extração do cristalino, ou seja, da catarata, já é uma forma de se diminuir a pressão do olho e de tratar o glaucoma. Perfeito. Agradeço muito sua presença aqui, os esclarecimentos. A gente respondeu um monte de perguntas, um monte de dúvidas dos telespectadores. Muito bom dia para o senhor e até a próxima. Bom dia, foi um prazer estar com vocês. Prazer todo nosso aqui. Muito obrigado.